Mas o mundo diz que nós não podemos julgar de forma alguma. Eu quero dizer para vocês que nós devemos julgar, somos obrigados a julgar, nós somos obrigados a julgar, nós temos obrigação de julgar. Agora, o que nós não devemos fazer é julgar errado. Discorrendo sobre algo que está escrito no livro de São João, capítulo 7, versículo 24. Não julgueis pela aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Por que nós estamos abordando esse assunto hoje? Por causa das controvérsias que existem sobre o tema julgar. Não é? Está na boca do povo, na boca dos crentes, na boca do mundo. O mundo está dizendo que nós não podemos julgar. Eu não sei quem é que está proibindo os crentes de julgar. Jesus não proibiu ninguém de julgar. O que ele proibiu é você julgar errado. O que você não pode é julgar errado. Julgar errado. Então ele está dizendo lá no versículo que nós lemos: não julgueis pela aparência, errado, mas julgueis segundo a reta justiça, certo. Então o crente ele não julga errado, mas ele julga certo. O mundo está dizendo que nós não somos dignos de julgar, quando a Bíblia nos revela que nós iremos julgar até os anjos. E eu sei que está escrito isso, que nós iremos julgar os anjos. E o apóstolo ainda falou: se nós iremos julgar os anjos, não seremos capazes de julgar as coisas mínimas, as coisas relacionadas ao mundo, na esfera social. Para um crente julgar, são coisas mínimas. O crente julga coisas muito mais excelentes, porque o crente julga as coisas espirituais, coisa que o mundo não tem poder para julgar. O mundo não tem poder para julgar as coisas do Espírito, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, tem esse poder, dado pelo Espírito Santo da verdade, que o mundo não tem, porque não crê. A mulher de Deus, o homem de Deus, tem esse poder de julgar segundo o Espírito Santo. E quando o julgamento é julgado pelo Espírito, esse julgamento é chamado por Jesus de reta justiça. É o julgamento que é feito pelo discernimento espiritual. O mundo não tem esse discernimento, mas o homem nascido do Espírito, a Bíblia diz que ele discerne bem todas as coisas e em nada é discernido. Então, se nós discernimos bem todas as coisas, também somos capazes de julgar corretamente. Mas às vezes por displicência, às vezes por falta de zelo espiritual, ou por deixar que a maldade se assenhore de nós, não julgamos corretamente. Aí nosso julgamento é pela aparência. Então Jesus falou: não julguem pela aparência. Ele está falando para a igreja, para nós, para os servos de Deus, não julgar pela aparência, mas julgar pela reta justiça. Se ele mandou que nós julgássemos pela reta justiça, é porque ele sabe que nós temos essa capacidade, né? Jesus sabe que o povo de Deus tem essa capacidade de julgar pela reta justiça. Mas o mundo diz que nós não podemos julgar de forma alguma. Eu quero dizer para vocês que nós devemos julgar, somos obrigados a julgar, nós somos obrigados a julgar, nós temos obrigação de julgar. Agora, o que nós não devemos fazer é julgar errado. Então, eu estou agora aqui falando com vocês, e você que está do lado de lá, o que é que você está fazendo? Você está me julgando. Um homem que reflete sobre as coisas,
Um homem que prova as palavras, ele julga. Todos nós julgamos. Uns julgam da maneira correta e outros julgam da maneira errada. Porque o mundo não tem discernimento espiritual, ele precisa desses olhos aqui, ó. Ele precisa do olho físico para poder julgar. Então ele tem que olhar bem com o olho físico, analisar bem com o olho físico. Se o homem tiver prudência, ele vai ouvir com esse ouvido físico e vai também cheirar e vai apalpar e vai provar. O resumo daquilo que ele viu, daquilo que ele cheirou, daquilo que ele provou, daquilo que ele apalpou e daquilo que ele ouviu, o resumo é a conclusão, é o julgamento do homem. O homem julga dessa forma. Todos os homens da face da terra, eles usam os 5 sentidos para julgar: olfato, visão, audição, paladar e tato. A conclusão daquilo que ele olhou, daquilo que ele cheirou, daquilo que ele viu, daquilo que ele apalpou, daquilo que ele ouviu, então isso é chamado de 6º sentido. O homem, o número do homem é 6, 6º sentido. O máximo que o homem consegue, além dos 5 sentidos que nós temos, o máximo que nós conseguimos é o 6º sentido. Eu estou falando do homem natural, nascido de mulher. Ele tem 6 sentidos, ele não tem 5, tem 6. Aí agora vamos falar do homem espiritual, aquele que é nascido do Espírito. O homem que é nascido do Espírito, ele tem o 7º sentido, que é o discernimento espiritual. O discernimento espiritual não tem nada a ver com a visão, nem com o olfato, nem com o tato. O discernimento espiritual não tem nada a ver com os sentidos humanos, é o sentido sobrenatural. E se o homem não nascer de novo, ele não tem. Não adianta querer ter o 7º sentido, porque o 7º sentido é concedido por Deus. É a sabedoria que vem do alto, perfeita, do Pai das luzes, aquela que não há dúvida e nem sombra de variação. Quando Jesus fala para você julgar segundo a reta justiça, ele está falando do discernimento espiritual. O discernimento espiritual não vem de qualquer jeito. Primeiro você precisa nascer de novo e receber na sua vida o Espírito Santo da verdade, que o mundo não tem porque não crê. Além disso, você vai julgar. Você não pode julgar de forma precipitada. Você tem que ter a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. E esse julgamento, segundo a reta justiça, ele é feito depois de um período de oração. Quanto tempo esse período? Quantos dias for necessário? Não sei. Enquanto você não tiver recebido de Deus a revelação, você não pode julgar. Essa revelação pode demorar 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, não sei. Mas você que é um homem de Deus, você só pode julgar depois que você recebe a revelação divina. Esse é o julgamento segundo a reta justiça. Eu estou me lembrando aqui do apóstolo São Paulo, Paulo e Silas, quando chegou numa certa cidade, apareceu lá uma jovem, ela tinha prestígio, e ela chamava o povo para vir ouvir Paulo e Silas pregar, e ela dizia: povo, venha ouvir esses homens que estão falando, o que eles estão falando, porque esses homens são servos do Deus Altíssimo.
Não é bom, irmão? Qual pregador que não gosta? Fala para mim, qual pregador que não gosta de uma pessoa que tenha poder para arrebanhar o povo para ouvir a pregação? Qual pregador? Se fosse nos dias de hoje, e essa jovem chegar hoje em algumas igrejas que tem por aí, em menos de 15 dias ela é consagrada missionária. Olha, você é missionária, vai lá juntar o povo. É assim. Mas essa jovem chegou lá e a jovem fez o quê? Ajuntava o povo. E Paulo fez o quê? Paulo foi orar, irmãos. Não sei quantos dias ele orou. Mas está escrito que a jovem fez isso por muitos dias. Até que um dia, Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para a jovem e disse: espírito imundo, sai dela. Era um espírito de adivinhação. Irmão, para julgar o espírito é necessário ter discernimento espiritual. Precisa ser sobrenatural também. Nós estamos lidando com coisas sobrenaturais. Então, se nós somos capazes, pelo Espírito Santo de Deus, de julgar as coisas sobrenaturais, irmãos, as coisas desse mundo são mínimas. São mínimas. Ó, irmão, mas peraí. Eu não julgo ninguém não, irmão. Eu não julgo não. Eu sou humilde, eu sou pequenininho, eu sou pó e cinza, eu sou carne, eu não sou nada, eu sou um verme. Eu não julgo. Tá, se você quer ser tudo isso, problema, não tenho nada com isso. Seja. Você não quer julgar? Não julgue. Ah, irmão, mas eu não julgo não. Eu não julgo porque só Deus julga. Eu não julgo ninguém. Tá bom, irmão, você não quer julgar, não julgue. Melhor não julgar do que julgar errado. Se você não está capacitado, você reconhece a sua autoinsuficiência para julgar, amém, não julgue. Melhor não julgar do que julgar errado. Mas nós somos obrigados a julgar, irmãos, principalmente o pastor. Nós somos obrigados a julgar. Olha, entra na igreja, o pastor está lá em cima do púlpito, as pessoas vão entrando na igreja. Se o pastor não tiver discernimento espiritual, ele vai julgar pela aparência. E o juízo pela aparência é duvidoso, é um juízo humano. As pessoas usam o recurso do juízo pela aparência por falta de capacidade espiritual para julgar. O juízo pela aparência. E a pessoa que julga pela aparência, ele corre o risco de julgar errado. Tá certo? Então o pastor olha para as pessoas, ele olha, ele não tem discernimento, ele não orou, não buscou a Deus, não está preparado para julgar. Ele vai dar oportunidade para aquelas pessoas que não deveria ter oportunidade. Pastor, se ele não tiver discernimento espiritual, se ele não tiver aquele poder sobrenatural para julgar, irmãos, é um desastre na igreja, é um desastre, porque ele vai matar quem deveria viver, e ele vai dar vida para quem deveria morrer, vai fazer tudo ao contrário, não é? Porque dentro da igreja nós temos pessoas que estão passando por lutas espiritual de alguma forma, mas ela está tentando viver espiritualmente. Quem vai ajudar essa pessoa? O pastor. E tem aquelas pessoas que não estão nem aí com Jesus, vive no pecado, não quer compromisso com Deus, mas o pastor está lá, ó, levantando, dando vida para quem não quer compromisso com Deus. E às vezes o irmão que está passando por
aquela aflição. Às vezes o irmão está sendo caluniado, às vezes o irmão está sendo perseguido de alguma forma. Aí o pastor, ele não tem discernimento espiritual, ele julga errado e acaba destruindo aquele irmão que deveria viver, e acaba dando vida para aquela pessoa que não quer compromisso com Deus. Isso acontece constantemente em nosso meio por falta de capacidade do obreiro de julgar. Se você não julga corretamente, o diabo vai cirandar dentro da sua igreja. Ele faz ciranda. Chegou na igreja um candomblessista com o nome de pastor, e o pastor deu para ele a oportunidade. E depois que ele pregou para a igreja, ele abriu a camisa e mostrou: eu sou macumbeiro. Ele falou bem assim. Que vergonha para o pastor, né, irmão? Que vergonha para o pastor. Deus, jovens na igreja, está expulsando o demônio, e eles expulsavam o demônio. E aí eu prestei atenção naquela cena, e Deus me revelou que aquela pessoa estava fingindo que estava endemoniado. Olha que coisa. Aí eu cheguei até o meio deles e falei: tá, vocês não estão conseguindo expulsar o demônio? Ele não sai, o demônio não sai. Eu falei: então deixa eu conversar um pouquinho com o demônio. Eu não falei com o demônio, eu falei com a pessoa, porque eu sabia que ele não estava endemoniado. Eu falei: cidadão, eu vou dizer algo para você. Se eu fosse você, eu ia sair dessa igreja aqui hoje convertido a Cristo de verdade. Se eu fosse você, eu pararia hoje de brincar com as coisas de Deus. Você não sabe, mas eu vou dizer algo para você aqui agora. A sua vida está por um fio de linha, assim, ó, bem assimzinho, bem assim a sua vida está. Então eu vou dar um conselho para você: sai daqui hoje, rapaz, servo de Deus, aceite Jesus como teu Salvador e pare de brincar com as coisas de Deus. Aí eu falei para ele: você não quer aceitar Jesus não, rapaz? Aí ele falou para mim assim: eu quero. Ele levantou as mãos, irmão. Não era demônio coisa nenhuma, era um homem brincando com as coisas de Deus. Ele levantou as mãos, aceitou Jesus, e pelo que me consta, não vou falar o nome da pessoa aqui, mas se ele ver esse vídeo, ele vai saber quem é dele que eu estou falando. Aceitou Jesus, casou na igreja, foi consagrado a pastor, olha, e hoje é meu amigo, está por aí pregando a palavra de Deus, mas Deus fez isso na vida dele, e Deus deu um grande livramento para ele, porque depois ele veio na minha casa e ele contou para mim que quase que ele morreu de fato e de verdade, porque confundiram ele com outra pessoa e tentaram matar ele. No dia seguinte que ele aceitou Jesus, olha, algumas pessoas correram atrás dele para matar, confundindo ele com outra pessoa. Você vê como é que Deus faz? Ele estava por um fio de linha, né? E Deus salvou aquela pessoa. Naquele dia Deus salvou ele e deu um grande livramento para ele de morte. Depois ele veio contar para mim como é que foi que Deus deu livramento para ele. Ele ficou firme com Jesus. Amém, irmãos? Então nós temos que ter esse discernimento para lidar com as coisas de Deus. Nós somos obrigados a julgar. Agora, o que nós não devemos fazer nunca é julgar de forma errada, né? Aceitar o conselho de Jesus: não julgueis pela aparência, mas julgueis pela reta justiça. Ainda alguém pode falar assim: irmão, sua pregação está toda errada, porque está escrito: não julgueis para que não sejais julgados. Todo mundo só pega nesse versículo.
firma uma doutrina no versículo isolado. Eu também citei um versículo, não julguei, mas julgueis. Mas alguém pode citar outro versículo. Oh, não julgueis para que não sejais julgados, porque na forma que você julgar, julgarão a vós também. É verdade. Olha para a sua vida. Se você pronunciar essa palavra, arrependei-vos, mas você estiver no pecado, e aquela pessoa, o ouvinte, ouvir a sua pregação, ele fala para você: quem é você para pregar o arrependimento? Você também está no pecado. Pronto, não julgueis para que não seja julgado. Dessa forma, uma pessoa que vive no adultério não tem poder para falar, aconselhar ninguém contra o adultério. Uma pessoa que vive trapaceando, enganando os outros, que poder tem ele para falar para o pecador abandonar a trapaça? Ele não tem poder, ele é um trapaceiro. Então não julgueis. Quando Jesus fala assim, não julgueis para que não seja julgado, ele está dizendo para você assim, ó: primeiro você se converta, depois prega o evangelho. Primeiro você põe sua casa em ordem, sua vida em ordem, sua vida no altar, e depois vá fazer a obra de Deus. Não é você ir fazer a obra de Deus estando no pecado, não, porque Jesus não é ministro do pecado e nem sócio de malfeitor. Quem faz o mal não passa por bom diante dele. Então essa palavra, não julgueis para que não seja julgado, é para quem ainda está no pecado. Mas se você abandonou o pecado, se você é um homem de Deus que vive em santificação e honrando a sua vida espiritual, honrando o nome de Jesus, você pode muito bem orar a Deus. Deus responde a sua oração e você pode julgar corretamente. Um juízo segundo a reta justiça, um juízo cheio de graça e de misericórdia. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.